Fala pessoal, meu nome é Aline Davi, eu sou nutricionista e nesse canal eu ensino nutricionistas a terem uma conduta nutricional assertiva. Hoje vamos falar da creatina, mas não só de um aspecto do esporte, afinal já falamos sobre isso aqui outras vezes no canal, mas também um aspecto de saúde, ou seja, a creatina tem vários tipos de efeitos importantes que vão desde o esporte até a saúde. Cada vez mais nós temos trabalhos importantes que mostram o efeito adicional da creatina. Antigamente a gente não achava tudo dela não, viu? A gente achava que até realmente não poderia ser utilizada, mas hoje nós temos vários tipos de trabalhos mostrando que mesmo aquelas pessoas que não fazem esporte, ela pode ser interessante para controle glicêmico, para saúde cognitiva e para um monte de coisa interessante. Então vamos lá falar um pouquinho mais sobre essa mocinha. Vejam que nós temos aqui uma síntese que é especialmente hepática, pode ser no rim, pode ser no pâncreas também, mas o principal local de síntese de creatina, então a gente produz endogenamente creatina, obviamente que depende muito da nossa alimentação, nós podemos consumir a creatina, especialmente em alimentos de origem animal, carnes, né, especialmente, mas nós podemos também sintetizar a partir de 3 aminoácidos especiais: arginina, glicina e metionina. Então, qualquer indivíduo, até mesmo quem é vegano e não come carne, consegue produzir a creatina dentro de si, no seu fígado especialmente. Obviamente que nós temos uma quantidade limitante aí de produção e aqueles pacientes que são veganos têm menor quantidade de creatina normalmente intramuscular do que aquele que come carne. Pois bem, então é importante pensar nisso também, né? Lembrando que nós temos uma síntese que é limitada. Ou seja, nós temos então aqui a união de arginina com glicina, então são várias etapas importantes para a produção final de creatina, né? Então, lá no nosso fígado especialmente. Então vejam que a arginina com glicina, elas formam aqui a ornitina, mas o principal é esse ácido guanídino acético, ou seja, nós também temos aqui a união com a metionina, que é fundamental. Ou seja, tudo isso a gente adquire da alimentação. E lembrando que alguns aminoácidos nosso corpo também tem uma produção. E aí, nesse sentido, nós temos a produção de creatina. Vejam que nós temos aqui alguns pontos importantes, né? Que no caso, algumas enzimas que participam dessa reação. Então, tá vendo aqui, ó, essa AGAT é uma enzima que está associada com essa formação, com essa fase inicial da formação da creatina. Então, a GAT, arginina, glicina, aminotransferase, é uma enzima importante nesse aspecto. Além disso, a GATM, envolvida nessa outra etapa da formação da creatina, que é a guanidinoaceto-metiltransferase, ou seja, são enzimas que são importantes para esse aspecto. E já te lembro que alguns pacientes podem ter alterações nessa expressão, nessa quantidade, atividade dessa enzima também, mas são questões mais raras que acontecem em alguns pacientes. Ou seja, nós temos também, encontrando aí em alimentos de origem vegetal, animal especialmente, a carnitina presente. Então vocês podem ver que aqui nós temos a concentração de creatina em alguns alimentos, como por exemplo, a gente tem o arrenque, carne suína, carne bovina, salmão, atum e bacalhau são os mais ricos aí em creatina. Ou seja, se o seu paciente tem um bom consumo desses alimentos, muitas vezes quando você oferece a creatina em suplemento, o paciente tem tanto benefício a mais porque ele já tem um alto consumo de creatina. Obviamente que não é tão simples assim e muitos dos nossos pacientes não têm um bom consumo de creatina e aí a gente faz uma suplementação. Justo, né? Obviamente. Além disso, então, nós temos uma questão importante em relação à creatina, que é a função primária. Então, veja, eu coloquei para vocês uma função primária, por quê? É a função que nós descobrimos inicialmente. Então, a creatina, ela foi descoberta e a função inicial dela realmente foi essa, de produção de ATP, de ressíntese de ATP, especialmente voltada então para o quesito esporte. Então, essa que é a função inicial dessa creatina. Quando a gente pensa num aspecto aí de exercício físico, o ATP que nós temos dentro do nosso músculo, ele vai ser quebrado em ADP. Então era AT de tatu, vira um AD de dado, ou seja, nós temos essa quebra, e lembrando que quando tem essa quebra, o ATP é quebrado em ADP mais fosfato inorgânico. Ou seja, nós temos menor disponibilidade de energia de ATP. Isso não é tão interessante assim pensando em rendimento esportivo. Ou seja, para esportes de curta duração, já te mostro mais adiante, nós temos uma necessidade desse ATP estar ali
disponível. Ou seja, essa creatina vai se combinar com esse fosfato inorgânico e vai formar aqui fosfocreatina. Então veja que nós temos uma outra enzima que é a creatina quinase participando desse processo. E além disso, quando existe então essa quebra, essa hidrólise da creatina fosfato em creatina mais fosfato, nós temos então a ressíntese de ATP. Então a creatina realmente faz esse papel, como a gente tem aqui na imagem também, né? Então veja que aqui a gente tem a fosfocreatina, a creatina, vejam que nessa quebra a gente tem liberação de fosfato inorgânico, e aqui o ADP e o ATP, nós temos uma reação que vai e volta, tá vendo? Ou seja, aqui ó, ADP e ATP, creatina, fosfocreatina, creatina, fosfocreatina. Então vejam que nós temos aqui a creatina, consequentemente a quebrada, em fosfocreatina e vice-versa, a gente pode ter esse ciclo, ou seja, ter uma boa disponibilidade de creatina auxilia na união do ADP mais o fosfato, ressintetizando o ATP, ou seja, deixando o ATP mais tempo disponível no músculo, que é interessante, afinal o ATP ele é fundamental para esse desempenho esportivo. Essa então é a função primária, a função inicial dessa creatina. E por que ela é importante? Quando a gente fala sobre exercício físico, nós temos vários tipos de modalidades, obviamente, e algumas delas têm uma via que é mais predominante no processo de geração de energia para aquele tipo de atividade física, de exercício físico, na verdade. Ou seja, vejam que aqui nós temos até 4 segundos, então a pessoa começou, sei lá, a andar, por exemplo. Em 4 segundos, nós temos a utilização do ATP que está dentro do músculo, o ATP intramuscular. Porém, conforme o exercício vai prolongando, de 4 a 10 segundos, nós temos uma outra via, que é justamente essa, via ATP-CP. ATP, creatina, fosfato. CP é de creatina fosfato. Então, esse exercício que dura até 10 segundos, nós temos uma grande utilização desse tipo de via energética. E aí, lógico que mais adiante, quanto mais prolonga o exercício, nós temos outros tipos de energia que é importante. Ou seja, outras vias importantes. Via glicolítica, onde nós temos aí a utilização da glicose como um bom substrato energético e entre outras vias também. Nosso foco é essa via aqui. Ou seja, quando eu penso numa musculação, muito classicamente falando, você tem lá séries, né? Fez lá 10 levantamentos, 10 segundos. Então veja que musculação, eu sei que você para, faz uma outra série, você parou, faz uma outra série. A cada momento que você para, você dá tempo para que você tenha essa disponibilidade maior de creatina fosfato. E no momento que você faz essa série 10, 12 vezes, enfim, repetições na verdade, né? Você consegue ter a utilização dessa via, preferencialmente. Então, por isso, quando a gente fala em esportes com uma duração maior, a gente não vai usar apenas essa via metabólica, mas outras vias, enfim, adicionais. Ou seja, para esportes com essa curta duração, como é a musculação, por exemplo, é muito interessante pensar em administração de creatina. Mas pensem bem que a creatina tem outros efeitos além do que a gente imagina, além desse que é o primordial, que é o principal, que é o primário. Então, por conta disso, outros esportes com duração mais prolongada também podem ser beneficiados com a creatina. Já te falo um pouquinho mais sobre isso também, certo? Então, basicamente isso, nós temos aqui a fosfocreatina, ela vai ser quebrada em creatina mais fosfato inorgânico e isso permite, então, essa ressíntese de ATP, como nós já falamos, o que é super interessante para esses esportes que duram aí até 4 segundos especialmente. Mas vejam só que esse é o efeito primário da creatina. E nós temos outros trabalhos que mostram efeitos adicionais à creatina, além desse que nós falamos, que é a questão aí de ressíntese de ATP muscular. Veja que nós temos aqui trabalhos que mostram efeitos importantes em aumento de performance, como a gente falou, né? Mas nós também temos trabalhos que mostram pra gente aumento da massa muscular, de repente, não estou dizendo que a creatina aumenta a massa muscular, mas decorrente de uma força maior, de ter mais ATP intramuscular, isso acaba auxiliando nesse processo, né? Além disso, aumentar a síntese de glicogênio muscular é um ponto interessante e também nós temos aqui a participação, claro, do carboidrato, né? Não adianta só pensar em creatina. Além disso, aumentar a capacidade anaeróbica. Além disso, como nós já falamos, ó, o ATP aumentar o trabalho presente nesse exercício, né?
enfim, e até mesmo a tolerância ao exercício. Então são vários tipos de trabalhos que mostram pra gente efeitos adicionais da creatina e como vocês podem ver, nós temos vários tipos de esportes que podem ser beneficiados em relação a esse processo que a creatina desempenha, não só pensando na formação de ATP, mas também no processo que ela tem como uma recuperação muscular, que alguns trabalhos mostram efeitos importantes também. Ou seja, nós temos aqui até natação de 50 metros, vou citar alguns para vocês, tá? Por exemplo, basquete pode ser interessante, futebol, voleibol pode ser interessante, entre vários outros pontos aqui, como futebol, handebol, entre outros. Então, vários esportes podem ser beneficiados com a utilização da creatina. Mas atenção, muita atenção nisso. Em alguns esportes, o aumento de peso corporal pode não ser tão interessante assim. Por exemplo, uma natação pode ser algo não tão interessante, o paciente ter um peso maior. E aí, nesse sentido, lembrando que a creatina aumenta a retenção de água intramuscular, o peso pode aumentar. Não estou dizendo que ela aumenta a gordura corporal, ela vai aumentar esse peso total por conta da água intramuscular. Mas para alguns esportes, ter um peso acima pode ser não tão interessante assim. E aí você tem que avaliar juntamente com o treinador desse seu paciente para que verifique se de repente esse aumentinho de peso pode ser 1, 2 quilos às vezes, se isso vai ser algo não tão interessante para o seu paciente. Talvez ele aumente 1, 2 quilos, mas ele teve um benefício tão bom da creatina que ainda valeu a pena esse pezinho a mais. Ou seja, é algo muito particular. Então, por mais que nós tenhamos aqui alguns trabalhos importantes, é sempre fundamental avaliar na prática clínica o quanto o seu paciente foi beneficiado com a creatina. Independente do esporte, então, é fundamental fazer um teste para a utilização da creatina e se, de fato, existiu um benefício de acordo com cada tipo de modalidade esportiva. Certo? Bom, além disso, eu vejo que nós temos alguns protocolos importantes, que eu já falei para vocês algumas vezes aqui no canal, que é a saturação de creatina. Nós podemos começar sem fazer saturação, mas uma das possibilidades é fazer a saturação de creatina. Qual que é a diferença? Pensa num copo de água, você vai encher o copo de água muito rápido ou você vai encher ele devagarzinho. Se eu pensar no músculo, é a mesma coisa. Ou eu encho ele de creatina muito rápido ou eu vou encher ele devagarzinho. Quando eu faço um protocolo de carregamento, em 5 dias, 7 dias, eu já preenchi o músculo com creatina e realmente o benefício vem mais rapidamente. Agora, se eu vou aos pouquinhos, o protocolo mais lento, eu vou demorar por volta de 20, 25 até 30 dias para encher o músculo com creatina e ter o benefício. E aí eu te pergunto, o seu paciente está agora muito ansioso para ter uma resposta, é um paciente que é um atleta ou é um paciente desportista que começou a fazer um esporte agora, algum tipo de exercício específico, ele pode esperar. Então, não tem certo ou errado, depende muito do que você quer de resposta para o seu paciente. Se você quer encher o músculo rapidamente, a gente sugere então o protocolo de carregamento, também conhecido como saturação, onde nós ofertamos 0,33 gramas de creatina por quilo de peso corporal ou, protocolo mais rápido, 20 gramas por dia. Esse total ofertado, a gente separa em 4 dosagens. Então, por exemplo, se são 20 gramas, eu vou fracionar 20 gramas em 4 partes, 5 gramas em cada momento, 5, 10, 15, 20 gramas totais ao longo de 4 a 5 dias. Não tem por que colocar além dessa quantidade. Além disso, nós temos o protocolo de manutenção, 0,06 gramas de creatina por quilo de peso corporal por dia, ou por volta de 3 a 5 gramas uma vez ao dia. Nós temos outros protocolos importantes que mostram uma dosagem maior para pacientes que fazem uma musculação pesada. Um paciente que realmente tem uma massa muscular mais desenvolvida. Afinal, faz sentido, né? Se ele tem mais massa muscular, ele tem que ter mais creatina para encher esse tanto de músculo. Eu já te mostro um pouquinho adiante, tá? Então, nós temos outros trabalhos importantes que mostram quantidades maiores do que essas para pacientes com massa muscular mais desenvolvida. E além disso, vejam que aqui nós temos, né, quando que seria mais interessante o consumo da creatina ao longo do dia. Existem trabalhos que mostram pra gente, esse aqui é bem conhecido, bem famoso, que mostra que seria interessante o consumo de creatina pós-treino, juntamente com carboidrato ou carboidrato e proteína, uma possibilidade. Ou seja, isso aumenta a retenção de creatina intramuscular. Ah, meu paciente não consegue, ele vai de repente para academia, ele não consegue levar, ele esquece.
Tá bom, ele pode tomar outra hora do dia. Vejam que a quantidade de creatina vai entrar no músculo, mas de fato nós temos um pouquinho a mais quando ele consome pós-treino juntamente com o carboidrato mais a proteína. Mas lembrando que cada paciente tem a sua rotina, então tente ver se encaixa após o treino. Se não encaixa, não tem problema, é melhor que ele tome do que ele esqueça, obviamente, né? E lembrando que é fundamental pensar, então, nessa quantidade, nessa dosagem, nesse consumo diário. Não é só no dia que o paciente faz o exercício, é de modo crônico, todos os dias, de segunda a segunda, inclusive no final de semana. É importante que o paciente consuma a creatina. Aqui nós temos uma questão interessante, então, como vocês podem ver, estratégias de suplementação de creatina em pacientes que são mais idosos, que fazem exercício resistido, exercício de força. Ou seja, aqui nós temos, então, como vocês podem ver, adultos, idosos na verdade, né? 64, acima de 50 anos. Aí a gente tem adultos na verdade, né? Então depende aí se é homem ou se é mulher, mas seria adulto um pouquinho, idade um pouquinho mais avançada. 64 adultos, acima de 50 anos, treino de força, e aí vejam a dosagem. 0,1 gramas de creatina por quilo de peso corporal por dia, ou seja, uma dose maior do que a gente falou no slide anterior, que era 0,06. Então aqui é 0,1 gramas de creatina por quilo de peso corporal. Paciente que treina exercício de força. Aqui nós temos alguns grupos. Então vejam só, que nós temos 3 grupos, o placebo, e nós temos, no caso, um aumento da massa muscular com o uso da creatina, especialmente após o exercício do que antes do exercício. A gente já falou sobre isso, né, no slide anterior. Então, realmente comprovando a nossa fala. Realmente, aumento nós temos aqui da retenção de creatina intramuscular. E no caso desse trabalho, também mostrou o aumento da massa muscular também. Claro que eles estão treinando o mesmo exercício, no mesmo tipo de exercício, com a mesma dose de creatina, e verificou-se então que existia um aumento significativo da massa muscular desses indivíduos em comparação se é pós-treino ou se é intratreino. Claro que a gente tem que pensar no exercício e várias variáveis, né? Mas de repente vale a pena pensar em focar na creatina pós-treino. Aqui ele mostra outra coisa importante pra gente, ó, aumento da força com o uso da creatina. Ela foi importante tanto quando o paciente usou pré quanto pós-treino. Então, em relação à força muscular, tanto se é pré ou se é pós, nós temos um efeito interessante na creatina. Então, de acordo com esse dado, tanto faz tomar creatina ou antes ou depois, de acordo com a questão da força. Só que esse dado é interessante porque ele mostra que a força não foi modificada, mas que mesmo assim nós tivemos um efeito adicional da hipertrofia, da síntese de proteínas musculares, quando o paciente consome pós-treino. Então, de repente, é uma possibilidade. Por que não usar pós-treino, né? Meu paciente não consegue, tá bom? Não tem problema, mas se possível, é uma possibilidade interessante. Esse trabalho aqui, ele faz, né, um estudo que foi feito com mulheres e homens também. 50 pessoas jovens, né, de 22 a 26 anos, mulheres e homens fisicamente ativos. No caso, nós temos a creatina de 0,1 a 0,15 gramas por quilo de peso corporal por dia. E ele fala o seguinte, após 6 semanas, ambas as doses, elas resultaram em maior espessura muscular, claro que tem que ter treino envolvido, né, obviamente, quando em comparação com o placebo. Então, você usar 0,1 ou 0,15, dá a mesma. Ou seja, se eu usar uma dose menor, 0,1, melhor, né? Eu gasto menos e, consequentemente, eu tenho a mesma eficácia. E lembrando que essa dose já é uma dose um pouquinho mais acentuada. Meu paciente, ele faz exercício de verdade. Poxa, dá para pensar numa dose de 0,1? Dá para pensar. Meu paciente quer usar creatina, de repente, por uma questão mais de saúde. Eu posso usar uma dose menor, de 0,06. Foi o que a gente viu lá no comecinho da aula. Ou seja, uma dose por volta de 3 a 5 gramas já é suficiente. Essa dose de 0,1 depende do peso do paciente, vai dar uma dose alta, 15 gramas, 20 gramas por dia. E para pacientes fisicamente ativos, pode ser uma boa possibilidade, sim, né? Por que não para quem realmente treina mais? Além disso, nós temos aqui outros trabalhos interessantes, né? Nós temos homens e mulheres também fisicamente ativos,
treino de força pelo menos 3 vezes por semana, por pelo menos 6 semanas consecutivas que eles estavam fazendo. Ou seja, nós temos participantes de 19 a 35 anos de idade e a dose de creatina, vejam que isso é muito comum, essa dose em estudos é muito comum, a dose de 0,1 gramas de creatina por quilo de peso corporal por dia. Então, esse trabalho ele é muito bom, inclusive o pesquisador, um deles, né, é excelente, que é o José Antônio, e também tem o Scott Forbes, muito famoso aí nesse estudo de creatina. Então, vejam que nós temos aqui, em relação aos dados, né, vejam que nós temos efeito na espessura muscular, nós temos tanto nesses segmentos como nós temos aqui nessa tabela. Flexor do cotovelo, extensor, o músculo, né? Nós temos extensor do cotovelo, extensor do joelho e todos os músculos combinados entre si. Então, que nós temos uma comparação entre todos esses segmentos musculares, mostrando que a creatina tem um efeito adicional. Claro que tem que treinar. Não adianta tomar creatina e ficar sentado vendo Netflix. Mas a gente tem trabalhos mostrando também eficácia, comparando com o placebo da creatina, aumentando essa massa muscular. Ou seja, um ponto muito interessante. E vejam que é fundamental quando você indica creatina para o paciente, que você fale isso para o paciente também não ficar se pesando em casa, para ele ficar assim, nossa, está subindo o peso na balança. Atenção, cuidado, porque realmente pode ser até algo benéfico, aumentar a massa muscular, obviamente, aumentar o peso da água intramuscular. Então, atenção, seu paciente vai fazer avaliação de pregas cutâneas ou bioimpedância, enfim, mas atenção para que ele não assuste com o peso na balança. E tem paciente que assusta, né? Natural, enfim. Veja que aqui, seguindo com mais um trabalho interessante, né, nós temos que essa creatina promove aumento da força, enquanto o placebo não promove mudanças. Lembra que aquele outro trabalho mostrou pra gente que não tinha aumento da força, em comparação à creatina antes e depois do treino. E aqui uma comparação da creatina com o placebo. Então mostra pra gente que realmente nós temos o aumento da força nesses 3 segmentos. Então nós temos aqui peito, nós temos perna e corpo total. Ou seja, esse aumento da força é tido com a suplementação da creatina também. Esse é um trabalho interessante porque, né, ele traz uma revisão que é bem interessante de observar e ele faz uma comparação com alguns trabalhos que foram feitos. Ou seja, né, aqui essa figurinha, esse diamante, ele mostra que aqui favorece antes e aqui favorece depois. Antes e depois do que? Vou te explicar. Consumo de creatina após o exercício. Nós temos maior aumento da massa muscular, um efeito benéfico, como nós já falamos. Mais um trabalho mostrando essa eficácia interessante. Mas sem diferenças na força entre o consumo pré e pós. Então, mais um trabalho comprovando isso pra gente. Então, de repente, é interessante pensar, se possível, colocar a creatina pós-treino. Em relação à recuperação de treinos intensos. Então, mais um efeito interessante em relação à creatina, além do intratreino, né? Além da força do treino. Então, tem trabalhos que mostram pra gente a utilização da creatina como um fator importante para a recuperação do treino. Então, olha só, 5 gramas de creatina combinadas com 95 gramas de glicose, carboidrato, né? Aumenta o estoque de carboidratos no músculo, ou seja, eu aumento a disponibilidade, a formação de glicogênio muscular, o que é super interessante pensando em rendimento esportivo também, né? Além disso, creatina após um treino exaustivo aumenta a restauração de glicogênio muscular, o que pode ser um efeito interessante, especialmente para quem faz exercícios de endurance, exercício que tem uma utilização maior de glicogênio muscular, e até mesmo exercício intermitente, que é o caso do futebol, por exemplo. E vejam que em 4 doses de creatina, 5 gramas, né, cada dose por dia, 5 dias antes de uma prova específica, em corrida de 30K, a creatina reduziu a dor muscular, a inflamação, a ACK e também TNF-alfa, mostrando uma redução realmente da inflamação e, consequentemente, da dor, o que prejudica muito, né? É muito comum que o paciente realmente tenha uma dor muscular mais expressiva, uma inflamação mais expressiva após um treino, uma troca de treino, ou, de repente, algum tipo de prova mais extenuante. Ou seja, de repente, a creatina pode auxiliar nesse pós-treino. É uma boa possibilidade.
Além disso, esse trabalho traz pra gente aqui 22 trabalhos que foram comparados entre si. Então, mais uma vez, nós temos o diamante, desse ladinho aqui favorece a creatina e desse outro ladinho aqui favorece o placebo. Então, veja que nós temos vários trabalhos que compararam efeitos em relação à creatina. De modo geral, nós temos 721 homens e mulheres de 57 a 70 anos, ou seja, uma idade um pouquinho mais avançada, né? Comparando creatina com o placebo. Eles faziam, de modo geral, treino de força, 2 a 3 dias por semana, de 5 até 52 semanas. De 7 até 52 semanas. Qual que é o ponto aqui? Nós temos vários trabalhos. Então, tem trabalho que, por exemplo, fez com 7 semanas. Tem trabalho que fez com 10 semanas. Tem trabalho que fez com 20, 30, 52 semanas. Ou seja, nós temos vários dados que foram comparados entre si em relação à massa muscular. Claro que o treino é importante, mais uma vez, não é só a creatina que faz milagre. Mas vejam que nós temos um favor aqui da creatina, nós temos um efeito mais importante da creatina nesses indivíduos, até mesmo com uma idade um pouquinho mais adiante. Ou seja, é um ponto interessante também para pacientes que apresentam uma idade um pouquinho mais avançada. Lembrando que esses pacientes têm uma chance de sarcopenia, que é uma redução expressiva da massa muscular muito mais drástica. Ou seja, vale a pena pensar em creatina para pacientes mais idosos, né? E continuando o trabalho, o mesmo trabalho, né, nós temos aqui força de membros superiores, e aqui inferiores. Para ambos nós temos um efeito benéfico da creatina, especialmente para membros superiores, ou seja, mais um resultado expressivo aí da creatina. Outra coisa interessante, né, nós temos aqui que a creatina não causa hipertrofia muscular de modo direto, mas ela tem vias adicionais que podem contribuir, junto com o treino, obviamente, de modo indireto. Então, esse trabalho traz pra gente que ela tem efeitos em bloqueio na miostatina, que é uma proteína associada com degradação muscular, ou seja, se eu tenho miostatina causando mais degradação, a creatina vai lá e bloqueia, reduz a ação da miostatina, ou seja, eu preferencio mais a síntese de proteínas musculares. Além disso, nós temos ativação de células satélites, aumento de mionúcleos, estímulo em transcrição para a síntese de proteínas musculares, assim como a atuação no IGF-1, que é um potente ativador da via da AKT associada com a ativação da mTOR, proteína mTOR, né, um fator muito importante para a gente, associado com síntese de proteínas musculares também. Além disso, ela tem um bloqueio do excesso de espécies reativas de oxigênio que prejudicam o processo também de síntese de proteínas musculares, ou seja, nós também temos uma ativação de glicogênio, como nós falamos anteriormente, que está associado também com uma capacidade de exercício mais importante, e esse paciente pode ter um estímulo maior em síntese de proteínas musculares. Ou seja, nós temos várias vias importantes que estão atreladas com o processo de síntese de proteínas musculares e a creatina auxilia. Então vale a pena, né? Por que não utilizá-la? Eu acho que é o suplemento mais interessante, com uma gama de atuação super importante. Vejam que esse trabalho aqui nós temos então creatina, mais uma vez, 0,1 gramas de creatina por quilo de peso corporal por dia, com uma proteína consumida, juntamente 0,3 gramas por quilo de peso por dia, aumentou nessa refeição, né? Então essa dosagem nessa refeição específica, numa dose, aumentou a massa muscular e a força e reduziu a degradação muscular também e a reabsorção óssea, pensando numa questão de preservação de osteopenia, osteoporose em homens de 59 a 77 anos de idade. Ou seja, nós temos efeitos interessantes aqui. Foi avaliado um marcador que é o 3-MH, associado com degradação de proteínas miofibrilares, assim como o NTX, que é um indicador de reabsorção óssea, ou seja, a creatina é interessante, pode ser um dado importante para pacientes que apresentam aí uma osteoporose, uma osteopenia. Então veja que aqui nós temos uma imagem que traz para a gente o dado desse estudo, onde foi comparada a creatina com a proteína.
a creatina sozinha e o placebo. Veja que quando a gente compara a creatina com a proteína, tem um efeito adicional em comparação apenas com a creatina. Mas a creatina sozinha também tem um efeito interessante. Então aqui é a mudança que nós temos na massa magra desse paciente. Ou seja, combinar a creatina com a proteína, eu tenho um efeito ainda melhor, mais importante, adicional. Por que não, né? Especialmente em pacientes mais idosos, é um ponto importante, não só para a questão da massa muscular, mas também no caso desse trabalho em relação à questão da saúde óssea desse paciente. Outro ponto importante, né? Nós temos aqui um dado da creatina e tolerância ao calor. O que seria isso? A creatina tem essa capacidade osmótica de uma certa hidratação nesse indivíduo, né? De aumentar a quantidade de água intramuscular. E veja que nós temos uma dose de 0,3 gramas de creatina por quilo de peso corporal por dia, por 7 dias, e o paciente fez uma bike por 35 minutos a 37 graus Celsius. Veja que nós temos aqui, no caso, um aumento, um dado que mostra pra gente aqui, ó, pré e pós-suplementação. Então, o branquinho é pré e o cinza é pós-suplementação. A gente consegue ver aqui o rendimento esportivo desses indivíduos na creatina e com o placebo. Tá vendo que o placebo não tem nenhuma estrelinha, não tem nenhum asterisco em cima? Ou seja, nesse caso não teve um efeito interessante do placebo. Porém, quando a gente tem a utilização da creatina, existiu aumento na performance e provavelmente por conta, um dos benefícios, seria essa maior hidratação, essa maior retenção hídrica desse paciente. E aqui nós temos um outro trabalho que mostra 20 gramas de creatina por 7 dias, bike a 63% do VO2 máximo, uma intensidade elevada, ambiente mais quente, de 30,3 graus Celsius. E mostra o seguinte, aumento de água intracelular e redução de respostas termorregulatórias, que seriam temperatura corporal, transpiração e frequência cardíaca, mostrando que a creatina promove um efeito de hiperidratação e uma termorregulação mais eficaz. Então, por exemplo, um paciente que faz uma bike, que é um ciclista, um maratonista, um triatleta, especialmente em altas temperaturas que ele tem realmente uma desidratação maior, uma transpiração maior, e lembrando que transpirar é um ponto importante para termorregular, nós conseguimos então ter um efeito benéfico da creatina que consegue manter essa hiperidratação e o que é fundamental para o rendimento esportivo. Afinal, aumentar a temperatura, além de ser perigoso, reduz também o rendimento esportivo desse indivíduo, ou seja, mais um efeito interessante da creatina. Creatina também em relação ao aspecto mais clínico de controle glicêmico. Então vejam que nós temos aqui homens e mulheres com pré-diabetes tipo 2, sedentários inclusive, por pelo menos um ano e uma quantidade de gordura corporal, MC na verdade, né, acima de 30 quilos por metro ao quadrado. 5 gramas de creatina por dia ao longo de 12 semanas. Nós temos aqui alguns dados importantes. Vejam que eles começaram também o exercício, que é um ponto fundamental, obviamente, né? 3 vezes por semana, 5 minutinhos de aquecimento na esteira, mais 25 minutos de exercício de força e 30 minutos de esteira e 5 de agachamento posteriormente. E aí, nós identificamos um efeito importante de redução da hemoglobina glicada, assim como da glicemia. Obviamente que o exercício por si só já causa efeitos super benéficos, mas quando você compara a creatina com o placebo, e o placebo também fez o exercício de maneira idêntica, a creatina é superior nas respostas em relação à glicemia e hemoglobina glicada. Então, vale a pena pensar em adicionar a creatina, também focando em controle glicêmico do paciente. Por que não, né? Então, é um ponto interessante. Veja que nós temos aqui, nesse outro trabalho, em mulheres pós-menopausadas. Existem, então, 32 mulheres, idade média de 53,5 anos, creatina 0,1 gramas de creatina por quilo de peso corporal por dia, comparando com o placebo, fizeram treino de força. Ao longo de 12 meses, um ano, né? A creatina preservou mais a densidade mineral óssea do fêmur. Então, ou seja, nós temos aqui uma redução de 1,2% nessa BMD, que é a densidade mineral óssea do fêmur, no grupo que usou a creatina,
E, consequentemente, nós temos uma redução mais expressiva, ou que seria pior, pensando numa questão que tem mais desmineralização óssea. O placebo foi pior, então 3,8%. Vejam que existiu uma redução ao longo de um ano, mas no grupo creatina foi uma redução mais branda, ou seja, melhor para a saúde óssea. Nós precisamos de mais dados em relação a essa temática de saúde óssea, mas alguns trabalhos mostram efeitos bem interessantes e promissores, como vocês podem ver. Nesse trabalho aqui nós temos um outro efeito interessante da sarcopenia, então vejam que a sarcopenia é um ponto que atinge vários aí pacientes nossos, especialmente com uma idade um pouquinho mais avançada, e ela é caracterizada por uma redução progressiva de massa muscular, de força, de performance física, e isso não é só uma questão de esporte, mas uma questão de saúde de modo geral. Para aquele paciente que não consegue pegar uma caixa debaixo da cama, ou de levantar o braço, pegar alguma coisa, um pote de arroz, ou seja, colocar meia, amarrar o cadarço, sabe? Então, esse é um ponto que causa uma redução da mobilidade e um risco de queda maior por esse paciente mais idoso. Então, é importante pensar nessa manutenção de massa muscular e, nesse sentido, a creatina pode ser interessante. Veja que nós temos vários trabalhos que foram comparados nessa avaliação, ou seja, nós temos aqui um efeito benéfico favorecendo a utilização de creatina. E ele fala o seguinte, ó, com ossos e músculos mais frágeis, o risco de queda é maior, por redução também do controle da coordenação motora, ou seja, utilização de creatina é um ponto interessante para esse aspecto. Então, pacientes com sarcopenia é um ponto interessante pensar também na utilização de creatina. Ou seja, nós temos vários tipos de trabalhos que mostram efeitos benéficos e tem mais vários outros pontos a serem aí elucidados, mas até o momento a creatina tem vários tipos de comprovações científicas e a gente consegue colocar para atletas, para desportistas, para pacientes idosos e por aí vai. Ou seja, cada vez mais nós encontramos mais respostas importantes aí da creatina. Se você não me segue lá no Instagram, meu nome lá é @dra.alindavi. E todo dia eu coloco mais conteúdo para vocês, no feed, nos stories, para que vocês realmente tenham cada vez mais conteúdo. Espero que vocês tenham gostado, gente, e até a próxima. Beijinho. Tchau, tchau.